Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Que bom que vocês estão aqui. 5 horas e 1 minuto no dia 11 de julho de 2021. Tô até ansiosa, vocês acreditam? O tanto que eu falo nesse Instagram, converso aqui pra caramba. E hoje eu tô até ansiosa por estar falando aqui com vocês. Tô bem ansiosa de começar essa nova série. Bom, deixa eu ver aqui quem tá aqui. Deixa eu cumprimentar vocês. A Fernanda, a Sandra, a Silvia. Cadê? Se a live ficará salva? Olha, não sei. Na verdade é o seguinte, já que me perguntou de cara, isso eu vou responder. Eu tô com um projeto de pegar essas lives, salvar elas e colocar no YouTube. Por quê? Porque eu tenho há muito tempo que eu abri o canal no YouTube voltado para a cidadania italiana, mas até hoje nunca coloquei nada lá, tá vazio. Então estou pensando em estrear esse canal do YouTube, né, colocando a live lá. Mas enfim, vai depender assim da minha tecnologia funcionar, né? Se eu vou conseguir salvar e colocar lá, então não sei, mas acredito que vai ficar salvo no YouTube. A ideia de fazer essa live contando pra vocês, conversando com vocês desde o início da cidadania italiana, é justamente porque assim, eu comecei o perfil lá no início, colocando conceitos do início, falando, né, tipo um passo a passo, mas o tempo passou e eu não voltei ao assunto. Só que nisso vieram muitas pessoas novas, né? Então eu não posso partir do princípio que todo mundo está desde a primeira publicação compreendendo todos os passo a passo. Então por isso que eu decidi voltar, né, do início, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm vontade de reconhecer a cidadania, que têm dúvidas. Então eu tenho certeza que ao longo dessas lives, esses 6 dias, nós vamos falar assim passar por vários assuntos importantes, vários assuntos relevantes. E aí vai surgindo dúvida, a gente vai conversando essas dúvidas. E como eu falei pra vocês no final, o 7º dia da live, na verdade, eu quero ainda fazer no meu perfil um momento assim de participação de vocês, para poder escolher alguém que tem interesse de participar de um momento ao vivo, pra gente conversar ao vivo, trocar assim uma série de dúvidas, aquele momento assim de tete a tete mesmo. Então ainda vou fazer isso no meu perfil, de escolher uma pessoa, um dos meus seguidores, para que possa entrar ao vivo, porque eu sempre convido uma pessoa específica que já atua na área, ou que trabalha em relação à Itália, mas eu quero uma pessoa do meu perfil, um seguidor, uma pessoa que tem interesse na cidadania italiana, que não mexe com isso, que quer tirar dúvidas. Então a gente vai fazer isso, tá bom? Gente, eu tenho aqui um roteirinho para eu não me perder no que eu tenho para falar para vocês e também para eu não entrar muito em outros assuntos referente aos próximos temas, porque eu coloquei, né, o tema dos 6 dias e vou tentar me manter cada dia no seu próprio tema. Embora é complicado, né? Porque a tendência natural é da gente ficar pincelando aqui, pincelando lá, mas eu vou tentar me conter aqui no tema. Gente, o tema de hoje é cidadania italiana. Tenho direito? Muita gente me pergunta isso todos os dias. Eu acho que assim é o que mais chega aqui pra mim. Eu tenho vontade, o que eu faço? Como eu sei que eu tenho direito? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu vou baixar de novo aqui o meu som que ainda tá tocando. Deixa eu baixar aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender, como definir a nacionalidade? Eu vou assim filosofar um pouco, tá? Eu gosto assim de expandir um pouco. Não quero falar mecanicamente com vocês, né? Nacionalidade é isso, isso, isso. Para fazer cidadania, tenha tal documento. Não, eu quero explicar para que vocês possam entender a ideia, entender o conceito e fixar realmente a essência de tudo isso. Então vamos lá. A definição de nacionalidade, ela é de direito interno. Aí você fala, nossa, começou a falar de direito, vou sair daqui que eu não quero nem saber disso. Calma, eu não vou explicar para vocês as divisões do direito, não vou entrar em nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte, cada país, eles têm autonomia para definir o que é ser nacional, certo? Por isso que é um direito interno. Se fosse um direito público, seria uma coisa assim que é direito externo, né? Na verdade, um direito sem ser dentro do país, se fosse algo para todo mundo, então seria uma regra só para todos os países. Mas nesse caso, cada país estabelece suas próprias regras, certo? Então no Brasil nós temos ao mesmo tempo o ius solis e ao mesmo tempo o ius sanguinis ou ius sanguinis, depende da forma que você for falar. Mas na Itália ele definiu muito forte a ideia do ius sanguinis, do direito de sangue, certo? A Itália tem a liberdade de escolher como que ela vai lidar com essa questão de nacionalidade. E muitas vezes a gente faz muita confusão com isso, porque a gente vai com o nosso conceito, e nós no Brasil nós temos muito forte
a ideia do direito de solo, né? Nasceu no Brasil, é brasileiro. E a gente quer, às vezes, carregar essa ideia lá para fora. Ah, nasceu em Portugal é português, nasceu na Espanha é espanhol, nasceu na Itália é italiano. Só que, como eu falei para vocês, cada país tem a liberdade de falar o que quer ser italiano, o que quer ser português. Então, nem sempre o simples fato de nascer num lugar vai te tornar, ou você vai ser daquela nacionalidade por ter nascido naquele país, porque aquele país tem suas próprias regras. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente ter em vista. A gente está pleiteando o reconhecimento da cidadania italiana. Então, o seu conceito de nacionalidade do Brasil, você pode esquecer. O que importa é o que está na Itália. Esse é o primeiro ponto importante. Hoje, no meu perfil, no Story, eu coloquei ele, se você acha que a gente nasce italiano, se torna italiano, né? Qual que é o seu ponto de vista? Aí um monte de gente falou assim, a gente nasce italiano. Outros falaram assim, a gente se torna italiano. O que acontece? Por que tem uma divergência nesse assunto, que às vezes a gente também não entende? Porque as coisas possuem várias formas de visualização e de conceito. Então, assim, se eu conceituar a nacionalidade pelo ponto de vista jurídico, a nacionalidade italiana, ela é aquela pessoa que possui direitos e deveres junto ao Estado italiano, tem a cidadania italiana. Direitos e deveres junto ao Estado italiano, é um nacional italiano. Ok. Mas, se você observar sobre o ponto de vista, o aspecto sociológico, que não é mais o jurídico, é o sociológico, aí vem aquela questão de conceito de falar a mesma língua, possuir as mesmas culturas, a mesma forma de agir, né, pela própria cultura. Então, por isso que a gente tem essa confusão de será que eu já nasci italiano, eu nasci no Brasil, mas eu nasci italiano ou eu nasci brasileiro e vou me tornar italiano? Depende de qual o ponto de vista que você está querendo interpretar a situação. Do ponto de vista jurídico e legal, para a Itália, se você possui um ascendente italiano, você nasceu italiano. Agora, se você for pegar o ponto de vista sociológico, a cultura, práticas de hábitos alimentares, língua, pode ser que nesse aspecto você se torne italiano, mas nós estamos agora falando do aspecto jurídico, certo? E a lei da Itália de nacionalidade, lá que começou em 1912, ela traz esse conceito, que o filho de italiano, ele é italiano, certo? Portanto, você é italiano porque o seu pai é italiano. Você é italiano porque o seu avô é italiano. Isso não pula geração. O conceito de nacionalidade italiana não vai pular geração. Ah, meu bisavô era italiano, eu sou italiano. Não, você é italiano de nascimento porque lá atrás o seu avô nasceu filho de um italiano, seu pai, então você, certo? Então essa questão que é bem interessante a gente começar a esclarecer. Gente, me dá um respaldo aí, tô falando demais, tô falando coisa muito nada a ver, que não tá interessante, vocês podem me falar que eu já pulo aqui pro conceito, a gente já vai pro que interessa, tá bom? Mas eu acho que é bem bacana a gente trazer essa diferenciação de conceitos sociológicos e jurídicos, certo? Por isso que tem sempre isso, mas não tem como, a pessoa nasceu no Brasil ser italiano, porque está pensando no aspecto sociológico. Então vamos lá. A cidadania, ela é um direito decorrente da nacionalidade, certo? Quando você é nacional de algum local, você tem direitos e deveres decorrentes dessa nacionalidade. Logo, você tem a cidadania, ok? Então, direito do cidadão, dever do cidadão, por exemplo, o dever que todo mundo quer correr, o dever do conjunto ao exército, né? Essa parte a gente não fala, né? Que você, quando reconhece a cidadania italiana, você pode ser chamado para lutar na guerra. Sim, é um dever de um cidadão italiano, né? Então, você adquire junto os deveres e as obrigações. Vamos lá. Vamos entrar no tema, então, né? Já viajei demais, já falei até de sociologia, daqui a pouco eu tô entrando na filosofia. Não, vou entrar, então, diretamente no que interessa. Eu tenho direito à cidadania italiana? Bom, primeira coisa que você precisa saber, se você tem um ancestral italiano, tá? Aí tu me fala, tá, mas e aí? É só ter um ancestral italiano? Tem algumas questões que esse cidadão italiano precisa atender para que você tenha o direito. Eu vou trabalhar cada uma delas. Mas, primeiramente, ter um ancestral italiano não significa ter um sobrenome italiano. E tem muita confusão nisso. Muita gente pergunta assim, não chegou até mim o sobrenome. Eu tenho um bisavô italiano, mas eu não tenho sobrenome. Isso é um problema? Não, gente, porque não é um direito de nome, né? Ninguém fala assim, olha, eu tenho meu sobrenome é Candeloro, é italiano, eu sou italiano e acabou. Não é assim. O que faz eu ter esse direito à cidadania italiana é o comprovar a filiação, se dar atrás da filiação.
Também tem a questão do ius sanguinis ou sanguíneos que eu comentei com vocês. Mas como é que se passa esse direito de sangue? Se passa através da constituição da filiação. Então, se você ter o sangue italiano, mas não ter a filiação, não é suficiente para fazer prova. Por isso que tem um monte de questões que a gente vai falar mais lá na frente. Tem a questão das certidões, ter o teor. Tudo isso vai fazer diferença para provar a filiação. Então, assim, eu posso chamar, um nome muito comum no Brasil é o Silva, né? Embora também já vi histórias de Silva na Itália, ok. Mas vamos considerar que Silva seja um nome em português. Se o seu sobrenome é Silva, não significa que você não tenha nacionalidade, direito à nacionalidade italiana. Você pode ter, sim, um italiano da família. Eu já peguei um caso, gente, eu tenho medo de acelerar. Vocês falam comigo, ó, fala mais devagar, fala mais rápido, tá? Que eu acelero. Aqui a cabeça funciona mais rápido que a boca. Mas vamos lá. Eu já tive um caso que a pessoa me passou a certidão dela e dos pais, né? Ah, sabe que eu tenho direito? Eu queria saber. Quando você olha, assim, eu olhei... A gente até que trabalha com isso, às vezes cai nessa ilusão de que o sobrenome é um indicativo, é tudo, né? Mas não é. Né? Lógico que se você tiver o sobrenome, a gente já consegue vislumbrar isso mais fácil. Mas não é uma questão absoluta. Não tenho sobrenome, então não tenho direito. E aí eu peguei um caso e eu comecei a pesquisar. Sabe quando você começa assim, desencorajar? Você olha assim, lá o sobrenome não tem nada, nem vestígio de italiano. É Maria Silvia, João Ribeiro. Você fala, gente, não tem nada de italiano aqui. Você começa a subir a geração. Aí você vai subindo e os nomes totalmente brasileiros. Não tem nada de sinal. E aí dá até desânimo. Mas ainda bem que essa cliente era uma pessoa muito determinada a encontrar esse estrangeiro. Então a gente descobriu que a trisavó dela era filha de italiano. Olha lá, o Derek falou que a alvarenga dele é 100% português. E ele tem um antenato aí italiano. Que eu já conversei com ele, sei que ele tem. Então não é um indício, né? O sobrenome puramente, se você não tem o sobrenome, não desespere, calma. Essa pessoa que eu tô contando pra vocês, a gente começou as pesquisas quando a gente chegou na trisavó dela. Gente, trisavó, já é muita certidão pra trás. Quando a gente chegou na trisavó, o nome do casamento da trisavó também, né, o nome que aparecia na certidão dos filhos, era um nome brasileiro. Então a gente até então achava que não tinha indício nenhum, tal. Só que aconteceu? Quando chegou no nascimento dela, ela era filha de italiano. E aí, então, ou seja, ela, no caso, a minha cliente, ela é a quarta geração, né? No caso, seria 4 gerações pra frente. Só que ainda assim encaixa nos requisitos que eu vou apresentar pra vocês. Então, olha só, o nome, vou até falar o nome da pessoa, da bisavó dela, da trisavó dela, que não tem problema. Então, assim, você tem uma trisavó chamada Rosa, certo? E aí ela casou com um brasileiro e ficou Rosa Rodrigues. E aí o nome de todo mundo pra frente, o nome da trisavó é Rosa Rodrigues. Tem um coisa de italiano aí? Não vimos nada. Só que como o pai dela era italiano, quando ela casou, ela adquiriu o nome do marido e sumiu daí pra frente. Então foram 3 gerações à frente sem qualquer sinal de sobrenome italiano. Mas ela, lá atrás, o pai dela era italiano. Então a gente percebeu que essa cliente tinha direito. Lógico que devido também a outras análises que eu vou explicar para vocês. Então a primeira coisa que vocês precisam anotar aí, não desanima se você não tiver um sobrenome italiano, ou no seu nome, ou no nome dos seus pais, ou dos seus avós, porque às vezes está lá para trás, principalmente quando tem mulher na linhagem. Quando tem mais homens, o sobrenome chega, né? Porque pela cultura do Brasil, até então, hoje já mudou muito isso, mas até então era o sobrenome masculino que passava pra frente, né? Eu tenho sobrenome, por quê? Porque meu pai é descendente, meu avô é descendente, meu bisavô, então foi passado. Agora, se tivesse uma mulher na linhagem, esse sobrenome poderia ter sido interrompido. E aí muita gente fala assim, eu queria muito ter só homens na linhagem, que eu queria ter o sobrenome italiano, não sei o quê. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou falar, assim, uma vantagem de quando acontece de ter uma mulher lá na avó, que é a mulher que passou, né, a cidadania. A vantagem é que geralmente quando acontece isso, o erro que existia no sobrenome do italiano não chegou até você. E aí você não vai precisar de corrigir essas certidões mais recentes, que geralmente são as pessoas vivas. Porque o sobrenome dos italianos era muito modificado no Brasil, sofria muita alteração. E aí quando chega até você esse sobrenome, a chance de ter erro até o seu sobrenome é muito grande. E aí envolve retificações de sobrenome, de pessoas vivas, isso fica mais complicado. Então é uma vantagem, sim, eu vejo como uma vantagem quando você tem ali a vozinha que passou para sua família, né, o direito à cidadania italiana,
porque provavelmente o sobrenome italiano e se encerrou ali quando ela se casou, e isso não passou para os seus pais e para você, se caso tenha um erro, né? Então é uma vantagem, a gente tem que olhar as coisas por todos os ângulos, né? Então vamos lá. Primeira coisa, encontrar esse italiano. Amanhã eu vou falar mais sobre a questão da montagem da pasta, vou falar mais sobre a questão de pesquisa, mas para a gente não ficar vago, eu vou falar aqui detalhado, assim, vou por cima, como você pode começar, tá bom? Então é o seguinte, você vai solicitar a sua certidão de nascimento, se você não tiver, a do seu pai e da sua mãe. Vai pegar essa certidão e vai ler ela como se fosse uma prova de vestibular. Vai ler detalhadamente, a não ser que você não liga muito pro vestibular, é complica, mas, né, se você é uma pessoa que é muito dedicada para provas de vestibular, concurso, é mais ou menos por aí. Você vai ler essa certidão em busca de informações, certo? Se falar lá que seu avô, o nome do seu avô, onde ele nasceu, de onde ele veio, em que local aconteceu o registro, todos esses dados você precisa anotar num cantinho, porque você vai ter que entrar em contato com o cartório dessa cidade para solicitar certidões mais atrás, certo? E ir de geração em geração, não tem outro caminho, gente, é certidão mesmo. Lógico, se você tiver uma vozinha que sabe, que fala, que, meu bisavô veio da Itália, a gente morou em tal lugar, ótimo, maravilha. Se você conseguir direto buscar a certidão da sua bisavó, por exemplo, você já vai economizar com certidões. Mas se você não tem a menor ideia, você vai ter que partir do começo, que é através dos seus pais, e fazendo pesquisa de um ramo, de outro ramo, porque esses ramos vão se diversificar, né? Vão abrir cada vez mais para trás, mas vão abrir as possibilidades também, porque como a gente sempre ouve por aí as pessoas colocando, a gente tem 4 bisavós, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, então assim, essas gerações vão se ramificando e aumenta também as suas possibilidades de encontrar aí um cidadão estrangeiro que possa te ajudar nessa questão da cidadania. E a gente sempre fala muito da italiana, porque a italiana ela é conhecida como a cidadania assim, mais abrangente, ela é a mais que mais abraça os filhos, os descendentes da Itália, porque a maioria das nacionalidades elas são bem limitadas. A portuguesa recentemente ela possibilitou o reconhecimento de neto, mas até o ano passado somente filho de português. Então isso limitava muita gente, principalmente aqui no Brasil, porque nós temos assim uma influência muito grande de outros países, pela própria história do Brasil, formação do Brasil. Só que essas gerações estão para trás, né? De 100 anos para cá a gente começou a se reproduzir por aqui mesmo e somos brasileiros. Mas há 100 anos atrás o Brasil estava recebendo muitos imigrantes, há 200 anos atrás mais ainda, né? Então nós temos muito o pezinho na Europa, só que precisa ser uma nacionalidade que vai abraçar a tua geração. E a italiana, ela é reconhecida por ter essa abrangência tão grande. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala é que é verdade, mas tem aí uma questãozinha a ser considerada. A gente fala o seguinte, cidadania italiana não tem limite de geração. Ótimo, tá correto? Tá correto. Aí, quando eu comecei, vou falar a verdade pra vocês. Quando eu comecei, eu sempre ouvi que cidadania italiana não tinha limite de geração. Eu sabia quem que era italiano da minha família, porque eu ouvi o meu avô sempre comentando, então eu sabia. Mas na minha cabeça não tem limite de geração. Então se alguém perguntasse pra mim assim, quer dizer que se eu encontrar um italiano lá nascido em 1630, eu tenho direito à cidadania italiana. E eu, sem pensar muito, sim, não tem limite de geração, difícil encontrar documento, né? Mas se você conseguir encontrar documento, tem direito. Não funciona assim. E aí que vem as questões das limitações que você pode ter no seu direito. Então, quando você me perguntar assim, tem direito à cidadania italiana? A primeira coisa que eu vou falar pra você é, você tem um italiano na sua ascendência para trás? Tem algum avô, bisavô, trisavô? Não sei. Se não sabe, vamos procurar. Primeira coisa, comece a procurar. Gasta. Gente, sim, tem regiões que uma certidão inteira teor é 80, 90 reais, tem certidão que chega a 300 reais, dependendo do estado. Só que é o seguinte, a gente não precisa fazer isso agora, tipo, localizar tudo, pegar tudo. Vai por partes, solicita uma certidão um mês, outra certidão outro mês, vai fazendo essa pesquisa pouco a pouco. Se em um ano você conseguir desvendar toda a sua história familiar e ter todas as certidões, você já andou muito, você já fez muita coisa, tá? E aí o que acontece? Encontrou o italiano, agora eu preciso ver se tem alguma coisa ali em relação a esse italiano que me afasta desse direito da cidadania italiana, certo? A primeira coisa remete ao tempo
de vida do italiano, não tempo de vida no sentido de quanto tempo ele viveu, mas ao período que ele viveu. Então vamos lá, a gente confunde muito o italiano com o local, o espaço Itália. A Itália, ela não teve uma unificação pacífica, para começar, ela teve partes que foram unificadas aos poucos. Era uma região que tinha vários reinos, reino de Sardanha, reino da Sicília, e houve a unificação desses reinos em um estado maior, né, que é um país, que a gente chama de Itália. Então é o seguinte, por que não adianta você achar um italiano nascido em 1645 na Itália? Porque ele não nasceu na Itália, simplesmente não existia Itália. Se não existia Itália, como que vai existir um italiano para te dar o direito ao reconhecimento da cidadania italiana? Então assim, você pode ter um estrangeiro que nasceu num território que hoje é italiano, mas não é a Itália, então não tem aí a questão do direito à cidadania italiana. Então, a primeira coisa, então, em 1861, a Itália foi unificada, certo? E passou a surgir o Estado italiano. Então, o que acontece? Se o seu Dante Causa, se aquele estrangeiro que você encontrou, ele estava vivo nesse período, maravilha. Se ele morreu antes disso, ele não morreu italiano. Infelizmente, ele morreu com outra nacionalidade, não tinha nacionalidade italiana, então ele não tem como passar essa nacionalidade para você. Como você vai saber disso? Bom, quando você faz a pesquisa, você vai ter uma noção de tempo. Lógico que somente quando você encontrar o dito cujo lá, que você vai conseguir saber qual foi o período que ele viveu. Mas, por exemplo, o filho dele nasceu em 1890. Gente, se ele teve um filho em 1890, ele provavelmente estava vivo em 1861, né? Porque senão teria como fazer um filho em 1890. Mas a gente usa muito a certidão de óbito italiano para fazer essa prova de que ele estava vivo em 1861. 1861 é um marco da unificação da Itália, mas como eu falei, ela não aconteceu integralmente, mas a gente conhece a data de 1861, ou 1861, não sei se eu estou falando meio misturado, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas conversas de vocês, estão entrando, sejam bem-vindos quem entrou agorinha. Tô falando muito rápido? Conversa comigo, gente, dá um feedback. Estão entendendo o que eu tô falando sobre essa questão do italiano? Hoje eu vou trazer para vocês as limitações decorrentes do italiano em si, tá? Se tiver alguma questão lá mais pra frente nas gerações, a gente vai comentar nos outros dias. Eu tô sentindo que tô falando sozinha, não tô gostando. Por isso eu gosto de convidado, porque eu fico aqui entrevistando, fazendo graça e a pessoa que fala. Então vamos lá. Então é o seguinte, eu falo rápido, né? Pois é, olha, eu acho que consigo falar assim um texto, assim, um estudo de 10 anos em 5 minutos. Esse é o meu problema, eu falo acelerado, aqui o ritmo é aquele áudio do Instagram, quando surgiu esse negócio de acelerar o áudio do Instagram, né? Eu brincava muito com meus amigos, eu mandava áudio assim falando bem rapidão, porque a pessoa é obrigada a ouvir no tempo normal, porque senão não entende nada mesmo, que eu já falo rápido. Mas eu vou começar, vou tentar falar mais calmo, tá bom? Então vamos lá. Então, enfim, não tem limite de geração, mas você tem que encontrar o italiano vivo em 1861. Então, assim, você começou a pesquisar, conseguiu encontrar um monte de documento, mas aí você chegou lá numa pessoa que nasceu em 1820 e essa pessoa não é italiana. É certeza que ela nasceu no Brasil. Isso acontece muito na região do Nordeste, porque, assim, se você olhar a própria história do Brasil... Deixa eu ver aqui, você disse para conseguir as coisas pouco a pouco, mas elas não precisam ser registradas bem recente. Então, nós estamos falando aqui da parte da pesquisa. Se você não sabe se tem um italiano, se você não conhece os seus ancestrais, como que você vai tirar de uma vez só? Não vai ter jeito mesmo. De todo modo, você vai precisar de fazer essa pesquisa. E tem um detalhe que eu vou falar ao longo da semana, que essas certidões, elas precisam de análise e retificação. Então, é doído, mas provavelmente... Essas certidões que você vai solicitar em interior servirão para pesquisa, análise e retificação, mas elas não serão as certidões usadas no processo de reconhecimento, porque elas sofrerão provavelmente modificação. Então, de todo modo, você vai tirar 2 vezes essa certidão. É ruim, é gasto, mas, enfim, o propósito, ele justifica, né, esse investimento. As informações que você está dando são... Ai, que bom, obrigado. Então, vamos continuar que eu já estou falando há 26 minutos. Gente, eu não acredito. Se eu estou falando há 26 minutos, se fosse uma pessoa normal falando, que não fala igual eu, acelerado, seria assim 1 hora já de informação. Então, vamos continuar.
limite de geração, enfim. Então, se você chegou, acontecia muito na região do Nordeste, como eu vinha falando. Se você, o Nordeste por si só tem um contexto, né, de quando começou a questão da colonização do Brasil, muitas pessoas vieram para o Nordeste, então tem estrangeiro nas pessoas no Nordeste? Claro que tem, gente. Como eu falei para vocês, o Brasil não surgiu, né, com uma explosão, surgiu com a questão dos índios e com a colonização. Mas acontece muito, já aconteceu de eu encontrar pesquisa, encontrar uma pessoa assim da ascendência, nascida em 1820, nascido em Pernambuco. Então, o que acontece? A chance de ter um italiano para trás, que serve para a cidadania italiana, já fica remota, né? Porque como que teria um italiano nascido antes de 1820, que em 1861 estava vivo, considerando também a questão do tempo de vida naquele período. Então, as chances naquela linha que você está seguindo de ser com sucesso são bem pequenas. Mas até 1854 você vai achar, eu já vi casos, né, de italianos, Dante Causa, nascido geralmente 1854, 1850, 1860, esse é o período de nascimento deles, então eles estavam vivos em meados de 1861. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Minha prima e minha tia já possuem cidadania italiana, será mais fácil para mim? Quando você tem um familiar que tem a cidadania italiana, o que facilita? Você saber que existe esse direito e ter chance de localizar as documentações antigas com mais facilidades, porque isso é uma grande dificuldade que a gente tem, encontrar esses documentos. Muita gente não entende que a primeira certidão vai virar quadro de parede, é mais ou menos isso. Porque a gente vai usar, né? A gente vai analisar, vai usar para pesquisar, vai retificar, mas não é. Olha, gente, aconteceu esses dias, uma pessoa. Eu fico assim profundamente triste, porque eu sei que todo centavo que a gente gasta é dinheiro, né? E aí uma pessoa me procurou esses dias e me mandou um e-mail. Encontrei certidão da minha mãe, do meu pai, da minha avó, um monte de geração, falta só agora para trás. E aí eu vou te enviar aqui, eu já solicitei inclusive apostilada. Aí eu já fiz assim, né? Porque a gente só apostila, olha, tudo isso eu falo mais pra frente, mas eu vou citando aqui. A gente apostila o documento que vai usar para reconhecimento da cidadania. Mas essas primeiras certidões provavelmente não vão ser utilizadas para a cidadania, vai ter retificação ainda. Se não tiver retificação, ótimo. Mas muitas pessoas assim ouvem por cima, cidadania italiana, você solicita a certidão e apostila, e então a pessoa, quando vai pedir a certidão, o cartório acontece do cartório oferecer já apostilada. E a pessoa já pagou para apostilar. E ela me enviou umas 6 certidões em breve relato apostilada. Então, assim, primeira coisa, breve relato não vai adiantar, né? Nós precisamos da certidão em inteiro teor. E apostilada, então assim, serve aquelas certidões para a gente ter um parâmetro? Serve para pesquisar? Serve, mas vai precisar solicitar tudo novamente. E o dinheiro investido com apostilamento, que é no mínimo aí R$45 por certidão no mínimo, que provavelmente não foi esse o preço que ela pagou, porque quando a pessoa faz isso, ela já faz direto no cartório que ela solicita. Então, ela tem apostilamento, dependendo da região, por R$100. Então, assim, é um dinheiro que acabou sendo desperdiçado. Deixa eu ver aqui. Olha, essa questão, eu vou responder isso aqui rapidinho e depois eu vou continuar. Meu pai e minhas 2 irmãs têm cidadania italiana. Posso fazer no processo do meu pai? É o seguinte, primeira coisa, se você for fazer aqui no Brasil, alguns consulados, que eu tenho conhecimento do consulado do Rio, aceita a ação de filho direto. É possível fazer pelo seu pai. Seria correto fazer pelo seu pai? Seria aceitável? Sim. Afinal, seu pai reconheceu a cidadania. Então, ele é italiano porque ele nasceu italiano, porque o avô dele nasceu, enfim, é o correto? É. A prática é normal e comum e não tem erro lá na Itália? Não posso te afirmar, né? Quando se trata de um processo lá na Itália, a gente nunca pode orientar um caminho que é absoluto. A gente sempre fala, solicita todas as certidões desde o italiano para você não passar pelo problema de estar na Itália e ter que reunir essa documentação de lá, porque pode acontecer, né? Mas, pela regra geral, a gente poderia dizer que é possível sim reconhecer direto do seu pai. Então vamos continuar aqui, eu estava falando da questão do limite de geração, não é limite de geração, mas limite temporal. Eu chamo de limite temporal da cidadania italiana. Então não é um limite de geração, porque se a sua família é aquela família que todo mundo tem filho aos 15 anos, em 100 anos de história cabe aí pelo menos 6 gerações para trás, né? Então assim, poderia ser uns, eu nem sei como é que fala, uns
septuagésimo, sei lá como é que fala, um avô de 7ª geração aí, não sei falar nem como é que seria, septuagésimo, não sei, um ex-avô, poderia ser? Pode, se sua família teve um monte de filhos assim em pouco tempo e tem muitas gerações para trás, não tem problema. Agora, se você chegar uma geração anterior ao período aí que eu te falei, de 1861, aí você já começa a ter um problema porque você não tem um italiano, você é um estrangeiro nascido em território que hoje é considerado italiano, ok? Então tá, continuando, você conseguiu encontrar o italiano, você viu que ele estava vivo em 1861, porque é algo que você consegue perceber pela própria documentação, e agora nós vamos para o próximo problema, o que pode te impedir, né, para você saber se você realmente tem direito. Região que ele nasceu. É mais ou menos a mesma ideia do que eu vinha falando, só que a única diferença é que existe uma região da Itália que a gente conhece hoje como Alto, até eu marquei aqui porque a gente fala Trento, né? Trento Alto Adige, que ela não pertencia à Itália até 1920, certo? Então assim, foi uma época que ela teve a Guerra Mundial e aí ela foi tomada, ficou pelo Império Austro-Húngaro. Então esse território ele foi anexado à Itália somente em 1920. Então poderia acontecer de alguém sair dessa região em meados de 1900 e vir para o Brasil e dar origem à sua linhagem, né? Pode acontecer? Pode. Só que essa pessoa não era italiana, não tinha cidadania italiana, porque ele estava num território que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então também ocorre aí um problema em relação à sua cidadania. Aí a pessoa fala, mas já ouvi falar de cidadania para trentinos. Gente, houve um período em que a Itália abriu uma exceção entre 2000 e 2010 e descendentes de trentinos poderiam reconhecer a cidadania italiana, mas já passou esse período, por enquanto não existe nada certo em relação ao retomar esse direito, tá? Então, vamos, por enquanto, firmar aqui nas regras, né, não nas exceções, tá? Então é o seguinte, o segundo ponto que você precisa ver do seu italiano é se ele veio da região que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Se ele veio dessa região, tem que ter vindo migrado após 1920. Então seria assim uma geração bem próxima, provavelmente avô ou bisavô, né? Porque seria após 1920 essa migração dele, ok? Ou então o próprio nascimento, né? Por isso que acaba limitando muito essas questões. Eu, particularmente, confesso que nunca chegou até mim nenhum caso de descendente de trentino. Até hoje, para mim, pessoalmente, quando chega o pessoal, encontrei italiano, até agora não peguei. Mas eu sei que existem casos, já ouvi falar de casos, pessoas inclusive reclamando que queria reconhecer, mas o italiano é da região ali do Trentino. Mas assim, o que eu falo? Tenta ver a esposa dele, vai que ele casou com alguém, né, que não era dessa região. Enfim, tem que analisar a pasta, não posso falar sem ver a documentação. E já estou indo aí para a última questão que pode ser um problema para o seu reconhecimento, para o seu direito à cidadania italiana, né? Sob o aspecto do estrangeiro, tá, gente? Amanhã, nos próximos dias, eu vou falar de outros problemas, mas não foque nos problemas. Isso não é regra, são só situações que podem acontecer. A terceira situação é a naturalização do italiano. Alguns italianos, quando chegavam no Brasil, eles se naturalizavam brasileiros e passavam a ser brasileiros. Então, os filhos nascidos após essa naturalização nasciam brasileiros. E como eu falei para vocês lá no início, a gente tem direito hoje ao reconhecimento da nacionalidade italiana, da cidadania italiana, porque os nossos pais, nossos avós, lá atrás, eles nasceram italiano. Então, se você tem aí um bisavô, filho de italiano, mas que nasceu brasileiro porque o pai dele se naturalizou antes de ele nascer, ocorre aí uma ruptura no seu direito à cidadania italiana. Então, são esses os aspectos principais em relação ao italiano que eu posso falar para você, olha, encontrou o italiano. O italiano estava vivo após 1861. O italiano não é da região de Trento. E o italiano não se naturalizou. Sua pasta, seu direito está assim 90% garantido. Agora a gente vai só verificar nas questões da documentação brasileira se há algum impedimento, tá? Mas isso a gente vai fazer e vou explicar ao longo da semana. Você sabe informar se a região de Muscoli nessa época já era pertencente à Itália? Olha, por região, assim, por nome eu não vou saber decor, preciso dar uma pesquisada, porque não tem como decorar os nomes de todas as regiões e qual pertencia em qual período. Mas isso aí a gente encontra rapidinho na internet.
Pode repetir a última parte do empecilho. Ah, tá. A questão da naturalização. Então, olha só, você inclusive pode verificar isso gratuitamente. Existe um site, você puder pesquisar aqui o nome, que é um nome com umas iniciais difícil de lembrar, mas é muito simples. Você coloca no Google, negativa de naturalização. Pronto, coloquei isso no Google. Vai aparecer aqui um site, ó, eu nem sei falar eu não sei qual que é a sigla dele, né, mas é deest.mj.gov.br. É um site do Ministério da Justiça. E ali você vai preencher os seus dados e os dados do italiano, com o nome dele, as variações que tem no nome dele no Brasil, porque isso também acontecia muito, às vezes ele poderia ter se naturalizado com uma variação do nome, e aí você vai tentar emitir uma certidão negativa de naturalização. Essa certidão, que é expedida pelo Ministério da Justiça, ela vai falar se tem ou não naturalização. Se não, na verdade ela não vai falar se tem. Se tiver, ela não vai ser emitida. Se não tiver naturalização, você vai emitir uma certidão negativa de naturalização, então você pode dar andamento aí no seu processo com mais tranquilidade, certo? Agora, se acontecer de não ser emitido por algum motivo, você vai precisar entrar em contato com o Ministério da Justiça e descobrir o que está acontecendo. Às vezes, você pode conseguir uma certidão positiva de naturalização. Essa certidão não é razão para desespero, ainda não, né? Você vai olhar qual foi a data da naturalização desse italiano. Se ele se naturalizou após o nascimento do filho que está na sua linhagem, tranquilo, você segue o barco, essa certidão positiva vai ser a prova de que quando o seu antenato, que pode ser seu bisavô, seu avô, nasceu, ele nasceu italiano por conta aí que não havia ainda a naturalização do que a gente chama de dante causa. Meu avô por parte de mãe é espanhol e minha avó por parte de pai é alemã. Então, a nacionalidade espanhola, eu sei que ela é bem limitada, bem complicada. A alemã já é um pouquinho melhor. Às vezes você consegue ver aí, tem que ver sua documentação se você tem direito à cidadania alemã. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Essa questão da naturalização ficou confusa ou tá tranquilo? Vocês podem falar aí. Gente, mas olha, que legal, acho que foi bem bacana. Falei bastante para vocês sobre essa questão. Então, eu quero que vocês depois eu vou publicar o vídeo, quero que vocês comentem lá se vocês entenderam essa questão. Tem direito à cidadania italiana? Revisando. Encontrar italiano nascido ou vivo, né? Após 1861, italiano que não seja da região de Trento, a não ser que ele tenha imigrado após 1920 e que ele não tenha se naturalizado. Como que eu sei se ele naturalizou ou não? Digita no Google, certidão negativa de naturalização. Vai aparecer um site do Ministério da Justiça, preenche as informações e emite a certidão negativa desse italiano. Resolveu essa questão? Já pode começar a respirar. Agora a gente vai ter que olhar a documentação brasileira, tá bom? Ó, tô aqui há 40 minutos com vocês. Acho que para resolver essa primeira pergunta deu para esclarecer bastante, né? Alguma dúvida ainda nesse assunto? Vocês têm? Pode falar que eu já vou encerrar e começar a preparar para amanhã, que amanhã a gente vai entrar na questão da documentação. Amanhã eu vou explicar para vocês como montar a documentação, o que tem que ser observado nessa documentação, que pode ser um impeditivo, pode ser um problema. E aí a gente vai, assim, até sexta-feira vocês vão estar assim, preparados para prosseguir, para dar uma visão geral, né? Porque essa questão da cidadania italiana tem muita fala, sabe? Um fala que é assim, outro fala que é assado, e você às vezes fica perdido. Então é bom ter uma noção geral do processo para entender a essência de tudo isso, né? E não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a pessoa que enviou para mim um monte de certidão em breve relato apostilado. Que às vezes a gente gasta mais dinheiro ainda e aí fica mais decepcionado, né, gente? É muito, muito ruim quando a gente gasta dinheiro em vão. Mas enfim. Vamos continuar conversando, deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando alguma coisa, ou se tá tudo certo. Então é isso, agora bora pesquisar se você tem o italiano, comece pelas suas certidões. A live amanhã é às 17 horas, eu vou manter o mesmo horário até sexta, todos os dias às 17 horas, vou estar aqui falando pra vocês o passo a passo, tá bom? Então vamos lá, solicita a sua certidão de nascimento, se você não tiver, do seu pai ou da sua mãe, começa a pesquisa. E as pessoas me perguntam muito isso, eu tenho direito à nacionalidade, à cidadania italiana? Analise esses 3 pontos que eu te falei, eu não posso falar para vocês sem ver esses 3 pontos. Então agora você já sabe como que a gente começa uma análise se você tem ou não direito. Gente, muito obrigada por terem ficado aqui comigo, eu tava morrendo de medo de ficar sozinha,
que era um domingão, 5 da tarde. Falei, gente, esse povo vai me deixar sozinha falando aqui comigo mesma. Eu não gosto de conversar comigo mesma. Então, não, eu gosto de conversar comigo mesma, mas enfim, prefiro acompanhada de vocês, né? Porque eu falo tanto nessa internet que às vezes cansa. Mas enfim, gente, muito obrigada. Vou tentar salvar esse conteúdo no YouTube, como eu falei pra vocês, eu quero estrear o canal no YouTube, que até hoje eu não estreiei. E aí eu acho muito mais fácil colocar uma live que a gente tem esse conversa assim, do que ficar gravando aquele vídeo robótico, né? De, senhores, o direito, a nacionalidade. Eu prefiro essa interação com vocês, que eu posso também estar conversando. Deixa eu só ver essa última pergunta aqui. Para fazer o levantamento de todas as certidões, é necessário ter o teor ou podemos conseguir as certidões normais a princípio? Então, é o que eu tô te falando. Você até pode pegar em breve relato, mas o que acontece? É uma economia que às vezes não compensa lá na frente. Porque a breve relato, primeira coisa, ela pode não ter todas as informações para te ajudar na própria pesquisa, certo? Porque ela vai contar lá, fulano de tal, filho de João e Maria, neto de João filho e Maria filha, vamos colocar assim. Só que a inteira teor vai falar assim, o João compareceu aqui no cartório falando que lá na fazenda da Estrela da Luz nasceu uma criança e que eles moravam lá na região, entendeu? Então esse contexto te ajuda muito na pesquisa. Sem falar que, assim que você reunir todas as documentações, você encontrando esse italiano, essas certidões em inteiro teor, elas servirão também para analisar outros impedimentos que eu vou explicar amanhã e para analisar erros de nome, de data, que eu também vou explicar as questões das retificações. Então, assim, se você emitir em breve relato, essas certidões, você vai emitir em breve relato, aí encontrou todas as certidões, vai emitir inteiro teor para fazer análise e retificação e vai emitir novamente inteiro teor, para poder realmente reconhecer a cidadania após as retificações. Por isso que eu falo, na minha opinião, não compensa breve relato por essa questão financeira mesmo, de ter que fazer de novo o mesmo gasto. Se você conseguir encontrar no Family Search essas certidões, aquelas vias, né, delas do livro, aquelas cópias antigas, você pode seguir a pesquisa com aquelas informações. Vai seguindo, quando encontrar tudo, aí emite inteiro teor. Mas nem sempre a gente encontra essas informações, essas certidões no Family Search. Então, às vezes, tem que emitir mesmo. Mas também isso é muito legal, gente. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por essa questão de história, de família. Então, é legal você ter esse documento, você lê lá. Nossa, eu sou uma pessoa assim que eu choro, às vezes, lendo a certidão das pessoas, né? Nem a minha família. Mas, às vezes, você vê uns casos, assim, que a própria certidão conta uma história que você fala, nossa, olha o que aconteceu com essa pessoa. Às vezes, ela faleceu super cedo, um falecimento trágico, deixou lá uma pancada de filho pequeno. Então, são histórias que a gente vai vendo e é gostoso, né? Ainda mais quando é da sua própria família. Então, acaba sendo aí uma forma também de se reconectar com as suas origens. Então, eu acho que se você tem direito na cidadania italiana, agora você consegue ver, né? Consegue ir atrás dessa informação, pelo que eu já expliquei. Amanhã, às 17 horas, a gente vai para a parte 2, que é a parte da documentação. Vou tentar salvar no canal do YouTube, vocês procuram lá se tiver qualquer dúvida, também pode me chamar, que eu sempre respondo, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo, gente. Muito obrigada de coração. Até amanhã. Tchau!